Hi guys, Jonas here. Olha, hoje vou fazer aqui uma live um pouquinho diferente falando sobre sotaques, certo? Acho que é um problema muito grande que muitas pessoas têm no inglês. Primeiro decidir que inglês vai aprender, né? Sotaque americano, sotaque britânico. E aí eu digo, e se eu contar para vocês que sotaque americano e sotaque britânico não existe. Não existe sotaque americano, não existe sotaque britânico. Eu tô ficando louco? Não, eu não tô ficando louco. E eu vou explicar daqui a pouco o que é que acontece, certo? Primeiramente, quero agradecer para quem está assistindo essas lives, mesmo quem assiste depois. Eu sei que o horário não é um horário muito favorável, até porque eu dou aulas durante o dia, eu terminei minha última aula há pouco tempo, então eu só tenho esse finalzinho da quarta-feira para fazer esses vídeos, tá certo? Se vocês tiverem sugestões de outros dias para fazer os vídeos, também sugestões sobre temas para os vídeos, podem deixar nos comentários, que eu sempre leio os comentários e isso ajuda a me basear para saber o que é que vocês estão querendo aprender, tá certo? E sempre aquela coisa, eu não vou dar nada para vocês decorarem, aquela mesma balela de sempre, não, eu quero trazer coisas novas, coisas diferentes para vocês, tá ok? Então assim, sotaque é importante? Eu preciso aprender a fazer sotaque americano, sotaque britânico, sotaque australiano, ou eu posso ficar com o meu sotaque brasileiro? Até que ponto o sotaque pode atrapalhar para que outras pessoas entendam o meu inglês? Então eu vou falar sobre alguns desses pontos aqui hoje, certo? Novamente eu não anunciei essa live, eu estou fazendo, até porque eu estou sem tempo, eu estou fazendo curso extra, eu estou trabalhando em alguns projetos, então eu estou com um pouquinho menos de tempo de gravar vídeos corriqueiros para vocês, mas a partir da semana que vem já volta ao normal, então eu estou fazendo essas lives até mesmo sem avisar, porque eu estou falando de alguns temas, até para não deixar vocês sem um vídeo pelo menos por semana, tá certo? Mas o meu objetivo é de fazer 2 ou 3 vídeos semanais. Então é o seguinte, sotaque tem sua importância, mas não é a coisa mais importante do mundo, certo? Eu vejo muitas pessoas que perdem muito tempo se preocupando com o sotaque que tem e dizem, meu sotaque é muito forte, é muito carregado e eu não consigo tirar esse sotaque. E para vocês que pensam assim, a primeira coisa que eu falo é não se preocupem com isso. Sofia Vergara, por exemplo, que eu não sei se ainda é, mas já foi a atriz de televisão mais bem paga do mundo. É uma latina com sotaque muito carregado, sotaque latino muito carregado, que até brasileiros que nem falam inglês percebem que ela fala diferente das outras pessoas. E ela não tá nem aí, ela tem orgulho do jeito que ela fala, ela tem orgulho de onde ela veio e ela se deu muito bem. Então isso, ter sotaque não significa que você vai ser discriminado por causa disso. Claro que quando você tem um sotaque mais parecido com o da população de onde você mora, por exemplo, se você vai morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, facilita a sua integração, facilita mesmo, mas não é a coisa mais importante, certo? Então, o que é que eu quero dizer com sotaque americano e sotaque britânico não existindo? O que significa isso que eles não existem? Eu vou aqui mostrar 3 videozinhos curtos para vocês, demonstrando que esse sotaque americano que vocês aprenderam, sotaque britânico que vocês aprenderam, não necessariamente é o que as pessoas usam, tá certo? Eu peguei 3 exemplos meio que extremos, nem todo mundo vai falar dessas formas, claro, mas é apenas para demonstrar. Esse típico sotaque existe, sim, na televisão, existe em 1, 2, 3 cidades, mas não existe na realidade do país, certo? Então vamos lá. Primeiro vídeo. Essa foi uma entrevista com uma moradora de um apartamento que pegou fogo. E eu vou mostrar apenas uma parte dessa entrevista para vocês escutarem a diferença do sotaque dela, porque a gente normalmente vê em Friends, em séries de televisão e jornais. Came to the door, she said, well, I was on the phone cooking me and my baby some breakfast. And she said, hey, something wrong, it's popping. I said, what? She said, yeah. I said, no. So the girl come downstairs, she come out her apartment with her baby with no shoes. Vocês podem já detectar que o jeito que essa moradora fala
Não tem nada a ver com esses sotaques que a gente normalmente escuta. Esses sotaques são baseados no que é chamado de Standard American English, que é o quê? O sotaque americano padrão. É aquele grupo de sons que é aceitado como o padrão do país, que no Brasil seria o jeito que talvez William Bonner fala. Aquele sotaque de apresentador de televisão que treina para ter uma boa dicção, treina para falar inglês bem. Não é o caso da maioria da população, certo? Então, um vídeo como esse aqui demonstra como pode ser diferente o inglês de alguém, de uma moradora simples, de um bairro de classe popular, a diferença com a mídia tradicional que a gente tem, né? Vou mostrar aqui rapidinho mais outro exemplo, só que agora um exemplo de sotaque britânico, certo? Super chique, é muito intelectual, soa como inteligente. Nem sempre é isso que você ouve em filmes também, certo? Que língua é essa? Dá pra entender alguma coisa que esse homem tá falando? Eu, que tenho uma ótima habilidade com sotaques, porque eu consigo entender pessoas da Austrália quase sem problema, Nova Zelândia, indianos falando, eu entendo iraquianos falando inglês, israelenses, franceses. Eu normalmente não tenho problema com sotaques porque eu fiz de propósito, eu estudei como é que os sotaques funcionam. Eu praticamente não consigo entender o que esse cara fala. Eu entendo algumas palavras, mas também parte do dialeto dele tem palavras que a gente não estuda, que a gente não vê no inglês padrão, nem americano, nem britânico, nem australiano, nem canadense, nem de lugar nenhum. Night and should be bright out and could anyone go up in the mountains by night show? Well, there was 45 sheep missing making the lambs and A sonoridade do inglês que ele fala parece um outro idioma. Não parece inglês. Por quê? Porque ele é de um interior da Irlanda. É a mesma coisa de no Brasil você ouvir uma entrevista com uma pessoa do interior do Rio Grande do Norte, certo? E isso é tão forte no inglês que inclusive tem alguns programas americanos que, para os próprios americanos de outras regiões entenderem, os programas têm que ser legendados. Como é o caso de Here Comes Honey Boo Boo. Acho que esse som está um pouquinho alto, eu vou baixar um pouco. I'm going to cook what we call a multi-meal. It's kind of like shepherd pie, but with my little kick. And it's just corn, ground beef, butter, milk, mashed potatoes. You can do homemade, but you can buy them out of a bag. And just some shredded cheese to go on. Você vê, o programa é legendado, mas essa legenda não é em outro idioma, é em inglês. Porque os próprios americanos, esse programa é do TCL, The Learning Channel, não conseguem entender com facilidade o jeito que essa americana fala e que a família dela fala. Então, essa história de que existe um sotaque americano, existe um sotaque britânico e a gente tem que aprender as diferenças, é importante? A gente deve aprender, mas não é nada de teoria, a gente tem que aprender na prática, porque pessoas de uma família falam diferentes de pessoas de outra família. A gente não pode prender os nossos ouvidos a entender aquele inglesinho de escola. The car is in front of the house. Se você treinar para entender apenas o português de William Bonner, você não vai entender ninguém na rua, certo? Então a gente tem que praticar, a gente tem que treinar o nosso ouvido. Mas vamos lá, algumas diferenças básicas entre inglês americano e britânico. Eu gosto de dizer que as differences American and British accents ou accents. Eu gosto de dizer que as diferenças nas pronúncias normalmente são baseadas em consoantes. Existem diferenças nas vogais? Existem, sim. Só que elas são mais fáceis de passar por cima. O mais difícil são as consoantes. Então vamos passar por cima das fáceis. Diferenças em vogais.
Essa vogal aqui, por exemplo, eu não vou falar de tudo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas, como é que você lê essa palavra? Como é que você já ouviu no seu CDzinho de inglês? Como é que você ouve as palavras, as pessoas falando? Se você teve um aprendizado mais ligado ao inglês americano, você vai escutar have, esse som aberto, esse sorriso amarelo, né? Have. Porém, se você é mais acostumado a ouvir inglês britânico, se você estudou com materiais britânicos, muito provavelmente a pronúncia que você conhece ou está mais familiar é have. Não é have, é have. Mais aberto, um pouquinho mais para cima, a língua mais puxada para a parte de trás da boca, porque essa é uma característica do inglês britânico. A boca é um pouco mais contraída e a língua vai um pouquinho mais para a parte de trás da boca. Também é muito comum o som da letra I ser totalmente diferente nos dois idiomas. Por exemplo, na palavra que no inglês americano, como no alfabeto, tem o som de I, vitamin. E no inglês britânico tem mais o som ligado ao latim, vitamin, V, vai, V. É bem possível você ver esse tipo de diferença. Também a letra O, hospital. Em inglês americano é bem comum escutar um som um pouquinho mais aberto. Já no britânico, hospital. É bem comum também ver essa diferença. Existem várias outras, mas eu não vou falar de todas aqui, certo? O problema maior para o brasileiro que está aprendendo inglês, para quem fala espanhol e está aprendendo inglês, para quem fala português de Portugal, também de outros países, é a forma que as consoantes são pronunciadas. Por quê? Porque as consoantes, a princípio do inglês, são mais aspiradas do que as do português. Tem um pouquinho mais de ar escapando. Por exemplo, nós temos a palavra do português pai, meu pai, seu pai, meu pai me criou em Natal. No inglês nós temos uma palavra que a princípio as pessoas pensam, tem a mesma pronúncia no português, pai. Dependendo do sotaque, você vai escutar exatamente essa pronúncia, ou algo parecido, ou algo às vezes até um pouquinho mais diferente. Porém, o mais comum é você escutar o P de uma forma mais aspirada. Pai. Ninguém no Brasil vai falar meu pai. Soa estranho, mas é assim que normalmente é a tendência do inglês americano e britânico pronunciar a letra P. Não é P, é P. É uma coisa mais suave, é um pouquinho mais suave. Mesma coisa acontece com a letra T. Table. The book is on the table. É como os brasileiros normalmente que estão aprendendo pronunciam. Porém, eles pronunciam mais aspirado. Pronunciam table. É quase como se tivesse um S aqui no meio. Table. E não table. É errado? Não é errado, mas não é a forma que eles usam. Se você disser table, você vai estar mantendo o seu sotaque de brasileiro, não tem problema nenhum com isso, porém vai soar um pouco duro demais para o ouvido de um nativo, certo? Então, essas pronúncias como pie, table, cat, dependendo do sotaque, esse som do vai mudar um pouquinho, mas sempre é um som um pouquinho mais suave, certo? Então, muitas pessoas se prendem muito, não, porque no inglês o difícil é enrolar a língua, eu não sei enrolar a língua, também o som do TH é muito difícil. Porém, eu vejo que a maioria das pessoas trava mesmo na hora de dizer consoantes, eu chamo explosivas. São essas consoantes que vão se juntar em uma sequência de palavras e vão tornar o inglês difícil de dizer sem que a gente gagueje. Essas letras, esses sons mais longos, são mais fáceis. O problema é a vergonha. O adulto tem vergonha de enrolar a língua. Professor, eu não sei fazer isso. Você tem que realmente enrolar a língua.
Se a língua estiver na frente e sua boca estiver quase fechada, sua língua vai vibrar. Por quê? Porque ela vai bater em cima e ela vibra. Porém, se você abrir um pouquinho mais a boca e colocar a língua mais profundo, apontando para cima, deixando espaço entre os dentes, sua língua não vai bater no céu da boca, não vai vibrar, não vai ficar com o som do português, vai ficar com o som do inglês. Então, por exemplo, rat. Olha como minha boca está aberta. Rat. E se eu fechar mais a boca, o que vai acontecer? Rat. Vai tocar no céu da boca e vai vibrar. Então, o segredo é abra mais a boca. No lugar de ser um dedo, faça 2 por enquanto. Treine exagerando. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando de sotaque britânico e americano, porque aqui está uma grande diferença, mas uma enorme diferença entre os dois sotaques. No início das palavras, os dois sotaques vão usar o som de right. Vai ser a mesma coisa. Muitas vezes a palavra é pronunciada assim, esse T do final. Right. That's alright. Porém, quando essa letra vem no final de uma sílaba, por exemplo, aí, car, a gente treina muito puxar esse car, esse som enrolado, sempre com a boca aberta, né? Car, para que a língua não toque em cima. Porém, os britânicos não pronunciam esse som. Então, normalmente eles apenas prolongam o som da vogal. No lugar de ser car, vai ser car. No lugar de ser, por exemplo, fur, humans, people, have hair. Animals, like cats, have fur. A minha gatinha não quer vir para o meu braço agora. They have fur. Fur. Os britânicos vão colocar a língua para baixo, porque essa é a tendência do inglês britânico, colocar a língua para a garganta, como se você estivesse engasgando, e para baixo. Então, no lugar de ficar fur com a língua apontando para cima, fica fur com a língua relaxada, espalhada na parte de baixo da boca. Então, car, fur. Então, por exemplo, I have a car. Como é que o americano vai dizer? Como eu pronunciei agora, I have a car. Dependendo do sotaque, isso pode mudar um pouquinho de região para região. Claro, porque sotaque não existe. Existem sotaques americanos, existem sotaques britânicos. Não existe uma unificação. No inglês britânico, já eles vão falar mais ou menos como I have a car. Porque existe basicamente a diferença aqui no a, e aqui também car, certo? Essencialmente, essas para mim são as maiores diferenças entre inglês britânico e inglês americano. Principalmente algumas vogais, como a vitamin é uma diferença gritante, porque é outro som totalmente diferente. Mas hospital, é só a diferença entre a boca estar mais fechada e contraída ou estar mais aberta e relaxada. Mesma forma com a do inglês americano, o a do inglês britânico. Muitas vezes as pessoas nem exageram em si a dessa forma. Fat. Dependendo da pessoa, ela vai dizer parecido com o som do e do português. Varia, de novo, eu repito muitas vezes, varia de acordo com a região, varia de acordo com as pessoas. E o incrível do inglês é que sotaque varia, às vezes, de acordo com a cor da pele. Lembre-se, ou se você ainda não sabia disso, saiba agora que o mundo inglês, o mundo que fala inglês, pelo menos a meu ver, na minha experiência, é muito mais segregado do que o Brasil, por exemplo. No Brasil, as pessoas se misturaram ao longo do tempo. As pessoas são mestiças. É muito difícil você ver um europeu puro no Brasil e um africano puro no Brasil. Ou um japonês puro. As famílias são muito misturadas.
Já nos Estados Unidos, na Inglaterra, você vê famílias absolutamente caucasianas, famílias absolutamente africanas, famílias absolutamente asiáticas. As pessoas são muito mais separadas. E por causa disso, os sotaques também são separados. Em Nova York, dependendo da região, se você for para a região onde tem os italo-americanos, descendentes de italianos, o sotaque vai ser um. Eles não dizem dog, dog. Eles têm uma pronúncia diferente por causa da origem das famílias. Famílias de irlandeses, pessoas que vieram da Irlanda já têm um sotaque um pouquinho diferente. Os afro-americanos, os negros americanos têm um sotaque bastante diferente também. Então, existem sim, os latinos também que mantêm, existe até um dialeto chamado Spanglish, que as pessoas falam, "What are you doing there, cabrão?" Misturam palavras do espanhol com palavras do inglês e eles se entendem, muitas vezes na mesma roda de conversa tem gente falando inglês, tem gente falando espanhol. Então, infelizmente, na minha opinião, o inglês ainda é muito segregado. Existe uma família morando na casa da frente aqui, outra família do outro lado da rua. Por terem origens diferentes, elas falam inglês com sotaque diferente. Então isso é muito comum. O meu objetivo hoje aqui não foi mostrar detalhes de sotaque, mostrar coisas para vocês decorarem. É mais para vocês abrirem os ouvidos de vocês, abrirem a mente, para perceber que não é uma coisa tão simples assim como dizer sotaque americano e sotaque britânico. Não, é bem mais complexo do que isso e requer que você decore coisas? Não, que você exponha os seus ouvidos a vários sotaques, como por exemplo eu fiz. Eu já tive de discutir com uma americana uma vez e eu inclusive tive que mostrar um site para ela para dizer, olha, você não pode dizer que eu estou falando errado, porque infelizmente você não conhece seu sotaque. Eu já tive que dar uma aula de variedade linguística de inglês para uma americana, porque ela era muito chata comigo e ficava dizendo que eu estava falando errado. E infelizmente a gente encontra pessoas chatas assim como brasileiros que dizem para estrangeiros que estão aprendendo português, você está falando verdade. Verdade está errado. Não é verdade, é verdade. Não é certo ou errado, é sotaque. E eu tive que mostrar, tem inclusive esse site aqui que mostra alguns mapas com cores diferentes, demonstrando a diferença linguística. Por exemplo, aqui a palavra caramel. Tem lugares que fala caramel, 3 sílabas. Por exemplo, a área azul. Na área mais puxada para o vermelho, as pessoas falam caramel. Eles puxam para 2 sílabas apenas. Até a quantidade de sílabas varia. É loucura isso, mas acontece. Currently. Tem muita gente que pronuncia currently. 2 sílabas. Currently. 2 sílabas. Outro exemplo aqui. Eu gosto muito do exemplo da palavra crayon. Que é isso aqui que crianças usam. Tem muita gente que fala, deixa eu mostrar aqui de volta, no vermelho, 2 sílabas como crayon. Outras pessoas falam como crayon. Outras pessoas ainda falam como crayon. Esse crayon foi ficando meio preguiçoso e ficou crayon. Meio que mesclou e virou uma sílaba longa. E ainda tem pessoas em poucos lugares, numa área meio amarelada no mapa, que fala a mesma pronúncia de crown, que é uma coisa absolutamente diferente. Isso aqui é crown. I'm gonna paint a crown with my crown. A pessoa vai usar a mesma pronúncia para 2 palavras que são totalmente diferentes e têm escritas totalmente diferentes. Então, vamos ficar alertas para perceber que não adianta a gente ter essa visão microscópica pensando, inglês americano é assim, inglês britânico é assim. Quando, na verdade, o mundo do inglês é muito mais vasto, é muito mais complexo do que isso, certo?
Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o sotaque, quiserem fazer perguntas mais específicas ou quiserem fazer, Jonas, faça um vídeo sobre esse aspecto da pronúncia do inglês, podem deixar nos comentários que eu vou sim responder com o vídeo, tá ok? E agradeço a participação de todo mundo. Quem quiser falar comigo sobre aulas particulares, fala comigo pelo WhatsApp. Eu tenho vídeos aqui no canal com gravações de aula, não é aula gravada que eu vou vender para você, não. Nós vamos conversar pelo Skype, certo? Não sei usar Skype, eu ensino como é que se usa, tá certo? Não se preocupa com isso. Eu já tive muitos alunos que não têm familiaridade com tecnologia. Na primeira aula eu explico como tudo funciona e aí a gente dá continuidade sem mais problemas. See you on the next video. Bye!